Aleluia. 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 Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Ei. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Oh, como Deus é bom. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Eu quero compartilhar uma revelação de Deus com vocês, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Oh, meu Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 19. Sim, Senhor. Lógico que eu posso sentir. Glória, Senhor. Você encontrou o Evangelho de Lucas, capítulo 7? Vou ler com você até do verso 19 até o verso 28. Diz assim a palavra de Deus. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciam-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e delicadas e em delícias estão nos palácios reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Se sente, por gentileza. Glória, Senhor. Pai Santo, esta é a tua palavra, anunciada ao teu povo de forma, Senhor, que não se perde no tempo, porque ela é viva. Senhor, inspira-nos nesta manhã a transmitirmos, Deus, a mensagem, a revelação que o Senhor trouxe para esta igreja nesta manhã. Ajuda-me, Senhor, a ser um canal desobstruído. Livra-me de mim mesmo agora nesse instante. Assume, Senhor, a minha vida. Toma-me como instrumento em tuas mãos. Fala com o teu povo. Sim, Jesus. Fala com o teu povo. Fala com o teu povo. Aleluia. Aleluia. João Batista, amado, envia mensageiros a perguntar a Jesus: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? No passado havia uma grande expectativa a respeito do Messias que viria. O Messias passou a ser esperado, o Messias passou a ser aguardado. Seria o acontecimento da humanidade, o nascimento de Jesus. Seria a chegada do Messias como gente. Seria
ápice da história da humanidade. Todos aqueles que estavam familiarizados com Deus e com a sua palavra sabia que um dia ele nasceria. Sabia que um dia tinha inclusive lugar marcado. Porque a Bíblia diz assim: tu, Belém, Efrata, posta que as menores de todas as capitais de Israel e de Judá, de ti sairá o Salvador, o Messias. Então, até o lugar para ele nascer já estava desenhado e já estava escolhido. Nessa data, hoje, 25 de dezembro, as pessoas comemoram o nascimento de Jesus. E eu sei que você deve estar careca de saber que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Sim, Senhor. Mas eu não vim aqui estragar a tua festa nem a sua alegria. Tanto que esse ano eu me comportei. Mas não foi de graça não, tá? Eu me comportei para ver o teu comportamento. Aleluia, Senhor. Eu posso dizer que estou feliz. Amém. Mas nem por isso eu posso deixar de entender que Jesus nasceu. Diga a pessoa que está assim: Jesus veio em carne. Diga, ele nasceu da Virgem. Amém? Eu não posso negar que ele nasceu, apesar de não ter nascido no dia 25 de dezembro, anyways. Mas eu não posso me esquecer disso todos os dias da minha vida. Em torno disso gerou-se muitos mitos, muitos paganismos. E algumas pessoas, amado, eu tenho visto algumas pessoas dizendo: não, mas eu redimi a data. Ah, mas eu ressignifiquei o paganismo. Ah, mas eu sou apóstolo. Ah, mas eu sou não sei o quê. A palavra de Deus é imutável. Ninguém pode fazer coisa nenhuma. Ninguém pode mexer nada. Ah, mas Constantino Poderosão achou que era melhor para o comércio. Pois é, eu também acho que é melhor para o comércio. Mas só também. Mas o que eu preciso entender é que Jesus nasceu. Diga a pessoa que está assim: você precisa entender o nascimento de Jesus. Você precisa entender que ele nasceu. Existem muitas pessoas comemorando, nem é o nascimento, comemorando o feriado, né? Uns estão enchendo a cara, dizendo que estão comemorando Jesus. Outros estão enchendo a casa de mentiras, dizendo que estão comemorando Jesus. Pais, tenham cuidado que ensinam para os seus filhos. Tinha um homem na antiguidade chamado Klaus. Esse cara foi muito bom. Ele foi um grande um grande socialista, um grande sociólogo, melhor dizendo. Ele cuidava da causa dos pobres, ele se importava com as crianças e tudo mais. E de repente alguém resolveu beatificar o cara. Você sabe o que é beatificar, né? Dizer que ele é santo. E aí fizeram um monte de coisas. Aí a Coca-Cola resolveu vestir ele de vermelho com uma barba branca. Foi a Coca-Cola, tá? E aí, amado, eu estou vendo um monte de gente se perdendo com o comercial da Coca-Cola. E essa semana eu ouvi alguém dizendo, alguém postando e dizendo assim, pessoas que são líderes, dizendo: não tem problema nenhum, deixa a criança, deixa ela viver a fantasia, deixa ela pensar que o Papai Noel desce pela lareira mesmo, deixa pensar, põe o leitinho, põe a meinha, põe não sei o que, a bolachinha. Isso é mandinga, gente, isso é macumba. Aí quando ela crescer, você diz: era tudo mentira, pegadinha, Papai Noel não existe, quem existe é Papai do Céu. A Bíblia diz assim: cria o menino no caminho que ele deve andar, na velhice ele não se desviará dele. Eu não posso ensinar mentira para os meus filhos. Ah, mas tadinho, tá todo mundo, ai, pobrezinho, porque principalmente as mamães, né? Mas como tem uma judiação pro meu filho, né? Não é.
você está livrando ele do fogo do inferno. Ele precisa entender que Jesus nasceu sim. Ele precisa entender que o propósito é mais do que uma ceia, é mais do que uma festa. Ele precisa entender, amado, que o Rei do Universo nasceu para um propósito. Não foi para eu tomar leitinho quente com chocolate em volta da lareira. Não foi. Hey! Irmãos, a gente se perdeu tanto nessa história do nascimento de Jesus, que a gente começou a aceitar um monte de coisa. A Bíblia nos diz, amados, em Lucas 2:8, que haviam pastores no campo, na noite em que Jesus nasceu. E apareceram anjos e conversaram com aqueles pastores, disseram: olha, nasceu o Salvador. E de repente os anjos começaram a cantar, o coral dos anjos começaram a celebrar. Aleluia! Aleluia, maravilhoso, Senhor. Os pastores ficaram atônitos com aquela notícia, levantaram durante a noite e disseram: vamos vê-lo. E chegaram lá, a Bíblia diz que encontraram ele em volta de panos, deitado numa simples manjedoura. Maria e José estavam ali ao lado deles. O que é isso? Que invasão é essa, né? A gente não pode ter nem privacidade no curral. Você conhece essa história? E eles disseram: é porque nos apareceu anjos e diz que esse menino não é humano. Esse menino é humano, mas é 100% Deus. E nós viemos adorar. Maravilhoso, Senhor. Ei! Maravilhoso, Senhor. Amado, desceu um pentecote ali naquela estrebaria. E a Bíblia diz que Maria ficou em silêncio, guardava tudo em silêncio, tentando compreender o que era aquilo. Aquilo era muito novo para ela também. Ela não conseguia entender na totalidade o que estava acontecendo, mas Deus já sabia. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Aí, amado, nós acabamos nos perdendo com a história. Aí diz: não, mas os reis magos visitaram Jesus lá na estrebaria e trouxeram para eles. Não, peraí. Foram os 3 reis magos. Peraí. O único evangelho que relata isso é Mateus, capítulo 2 também. Amém. E Mateus não fala quantos são. E nem diz que eles estiveram na estrebaria. Só esclarecendo a você, os reis magos chegaram 2 anos depois que Jesus havia nascido. Amém. Então, quando fazem a representação que os magos estão entrando e visitando e extremando, teve até quem batizou, né? Já tem até nome os magos, né? Belsazar, Bartolomeu e não sei quem. Não sei quem é não sei quem. Baltazar. Pastor Jonas sabe. Queridos, a verdade é que levaram 3 espécies de presente. Aí porque levaram 3 espécies de presentes, foram 3. Não, poderia ser 10, dado 3 espécies de presente. Poderiam ser 6. Ou o número perfeito, 7, né? A Bíblia diz claramente, amado, lá em Mateus capítulo 2, que o Herodes diz assim: eu trouxe ele para as antessalas e disse assim: diz para mim exatamente quando foi que vocês viram uma estrela. Lê lá, capítulo 2 de Mateus. E aí eles disseram: olha, nós estávamos assim, a estrela apareceu guiando até o caminho onde eles estivessem. Mas o que diz a Bíblia? Diz como que assim? Vocês não sabem o que diz a Bíblia? Esses magos vieram lá da Índia, os indianos, é por isso que eles me amam. Irmãos, eu não sei, eu tenho um grupo com indiano que é uma coisa absurda. Eles me amam. Na minha rua está todo mundo chamando de brother. Brother. Rua brother. E eles vieram, e ali eles adoraram, e dali o anjo do Senhor mandou eles vazar. Diz: ó, vaza que vocês voltarem, vocês vão morrer também. E a Bíblia diz que de 2 anos para baixo, todos os meninos, homens, foram assassinados naquele instante. 2 anos para baixo. Porque a data específica que Faraó tinha inquirido daqueles homens. Então, por favor, irmãos, vamos tirar o misticismo do negócio? Amém. Vamos tirar o paganismo da coisa? Jesus nasceu.
Diga para o irmão, Jesus nasceu. Aleluia! Jesus nasceu. Ele veio em carne. João Batista, amado, estava na prisão. Por quê? Porque anunciava que o Messias tinha chegado. João Batista foi o profeta escolhido por Deus para anunciar, para preparar o caminho do Messias. E porque ele estava anunciando e preparando o caminho do Messias, ele foi preso. E dentro daquela cadeia, ele não estava, olha para mim, deixa Isaac e Samuel para lá. Dentro daquela cadeia, ele manda a mensagem: Tu és o Cristo. Tu és aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? Aí Jesus, amado, entra em plena atividade messiânica. Aleluia. Jesus entra em plena atividade messiânica, porque foi para isso que ele veio. E Isaías 35 revela a obra messiânica dele. Aleluia, Senhor. Isaías 35 diz, amado: oh, aqueles que andavam em trevas agora começam a ver a luz. Porque ele vem raiando. Porque ele vem raiando. E aí os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam por causa da presença da divindade. Amém. Aleluia, Senhor. Aquela presença de Deus encarnado, por onde ele passava, em quem ele tocava, nada ficava da mesma maneira. Aleluia, Senhor. Ei, o nascimento de Jesus, querido, é mais que um feriado. Amém. O nascimento de Jesus, amado, é a celebração do resgate do sonho de Deus. Aleluia, Senhor. Ei, Sim, glorioso Pai. as pessoas estão andando, amado, de um lado para o outro, e ainda não encontraram o Messias, não discerniram o Messias. O Messias não é uma religião. Não é a religião dos crentes, não é a religião dos católicos, não é a religião e tantas outras religiões que não é. Jesus está acima de todas elas. Amém. Porque ele não vem instituir religião, ele não vem instituir partidos, ele vem resgatar a humanidade. Sim, Senhor. Um projeto desde a eternidade. Antes da eternidade o projeto já estava traçado. Aleluia, Senhor. Eu preciso entender porque eu sou um seguidor de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus, não é porque as palavras deles eram bonitas. Eu sou um seguidor de Jesus porque eu entendi o propósito. Porque eu compreendi, amado, que o Rei do Universo tinha um algo específico quando ele me criou. Amém, Senhor. E ao enviar Jesus, ele me introduziu nesse propósito. Jesus encontra uma mulher à beira do poço. Você conhece também essa história. João capítulo 4. E eles começam um papo. E no meio daquele papo, a mulher começa a trocar um papo religioso com Jesus. A mulher diz assim, a partir do verso 22 do capítulo 4 do Evangelho de João. A mulher diz assim: ó, o que você está falando comigo? Sou samaritana, você é judeu. Os judeus não se dão bem com o samaritano, ainda mais um homem falando com uma mulher. Cara, você está quebrando todo o protocolo. Jesus olhou para ela e falou assim: se você soubesse quem está falando com você, você pediria água, eu te daria, eu saciaria a tua sede. Aí a mulher diz assim: vejo que tu és um profeta. Olha, os judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que temos que adorar nesse monte. E você, como profeta, qual é a sua opinião sobre isso? Jesus diz: nem lá nem cá, para de religiosidade, meu Deus. Aleluia. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, Senhor. Pega o Deus glorioso, Senhor. Aí a mulher virou para ele, sentindo já uma unção, eu creio que aquela mulher virou canelinha de fogo, né? Ela começou a dar uns glórias assim. Aí disse assim: Jesus! Eu já ouvi falar que vai vir um Messias.
Ele vai nos ensinar o caminho. Jesus surpreende ela, primeira vez na Bíblia, primeira e única vez na Bíblia, nem na crucificação, quando ele está sendo torturado, ele falou isso. Que a mulher foi uma privilegiada, que eu quero dar um abraço nela no céu de 3 voltas. Ela disse: mulher, vem cá, sou eu. Aleluia. Aleluia, meu mestre lindo. Ele disse para a mulher assim: sou eu. Eu que falo contigo, mulher. A mulher ficou tão doida, irmão, que ela deixou o cântaro para trás, saiu correndo, foi lá na cidade e disse: eu achei aquele que havia de vir. Está lá no poço, falando comigo. Você entende isso, né? Que está acima de uma religião. Jesus, querido, não cabe na tua caixinha. Aí em Jerusalém, ou aqui em Samaria, como que... É em espírito e em verdade. Amém. Eu vim fazer uma obra maior do que isso que você está pensando. Nós, amados evangélicos, nós os protestantes, como eles gostam de chamar a gente, que a gente protesta mesmo o tempo todo. Às vezes nós achamos que Jesus é propriedade exclusiva nossa e de ninguém mais. Não é assim? E aí nós criamos um mecanismo para nos apropriar dele. Não vai dar certo. Você não vai conseguir aprisionar Jesus. Ele veio para todos. Ele veio para todos. Diga a pessoa que está falando, ele veio para todos. Esses dias disseram assim: pastor Maurício, no montar de Natal é o anticristo. Querido, Jesus não está na árvore de Natal, pelo amor de Deus. Não vou nem entrar nisso para você não ficar ofendido. Não vou nem falar. Se você quiser, eu estou lá no YouTube falando. Aquele cara lá está com a eternidade lá no YouTube falando. Você pode bater nele lá, em mim não, deixa eu. Aquele cara lá do YouTube, você pode meter a lenda. Sou eu. Eu que falo contigo. Jesus está acima disso. Se nós não entendermos isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar nos comendo, nos devorando uns aos outros, e vai passar embora com o nascimento de Jesus. Eu não vou compreender o porquê ele veio, eu não vou entender o porquê que ele nasceu. Eu vou achar que eu sou mais santo, que eu sou mais religioso, que eu entendo mais, que eu sou mais sábio, que o outro é burro. Meu Deus! Jesus é mais do que isso, igreja. Eu preciso entender por que essas pessoas estavam esperando ele. Até a samaritana, amado, que não cabia dentro do judaísmo, estava esperando. Vê se sobrava uma beiradinha. Jesus surpreende a mulher no poço e vai ver a condição daquela mulher. Irmão, aquela mulher, ela era voraz. Ela já estava no 5º casamento e tinha um amante. Jesus diz: mulher, eu vou te libertar dessa fome tua, misericórdia, dessa sede tua. Você vai me conhecer. Aleluia. Você vai entender. Está me esperando do jeito errado. Está me esperando da forma errada. Tem muita gente esperando Jesus da forma errada aqui. Jesus já nasceu. Sim, Senhor. Ele já andou no meio de nós, como disse o apóstolo Paulo, e nós vimos a sua glória. Como a glória do unigênito Filho de Deus. Ei, se você entender isso nessa manhã, a sua percepção e a sua concepção a respeito de conversão vai mudar. Amém, Senhor. Porque quando você aceitou Jesus, você não aceitou a placa de uma igreja junto, pelo amor de Deus. Tem gente que pensa que quando aceitou Jesus, aceitou a placa da igreja junto. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque meus pais faziam assim, eu vou fazer também, não importa se diz a verdade. A verdade é essa. Então eu vou redimir essa verdade, essa mentira, e vou fazer ela tornar a verdade a força. É isso que eles estão fazendo. Conhecereis a verdade. Amém. Aleluia, Senhor. Você acha que quando você faz algum ato idólatra, Jesus diz: né? Uau, está querendo me agradar isso? Não, Jesus não faz. A hora já chegou. E agora é.
porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Sim, Pai lindo. Eu vou ler com você, eu vou ler a Bíblia hoje bastante com você. Amém. Santo, meu Pai. Hoje é feriado mesmo? Você está brigando mesmo para comemorar essa data? Então vamos gastar ela. Vamos gastar ela com a Bíblia. Isaías capítulo 35. Ele é bem pequenininho, eu vou ler inteirinho para você. E só temos 200 versículos, não estou brincando. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Do que ele está falando? Do nascimento de Jesus. Abundantemente florescerá e também regozitará de alegria. E exultará, a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelente do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de corações: reforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água viva, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, aleluia, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz, subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Amém? Amém. Você está entendendo o que Jesus veio fazer? Quando João manda perguntar, Jesus diz: deixa eu ativar o ministério messiânico. Volta lá e diz para ele o que vocês estão vendo. Volta lá e diz para eles: irmão, João estava dentro de uma cadeia. Ele precisava saber disso como um conforto. Quando eles voltaram e disseram para João, João estava amado com uma sentença de pena de morte, só esperando o dia de ser degolado. Os discípulos voltaram e disseram: João, é ele. Diga a pessoa que está do seu lado: é ele. Sim, é ele. Então João, amado, sentiu-se confortado e disse: o que há de vir, o que havia de vir veio. Nós não estamos esperando, amado, que Jesus nasça no vosso coração. Não, não é assim que funciona. Ele já nasceu. Amém. E o nascimento de Jesus, amado, não foi para provocar uma simples revolução da história, porque o nascimento dele dividiu a história, né? Tanto que tem o antes e o depois de Cristo. Amém. Mas será que nós temos compreendido mesmo quem ele é? Será que nós temos compreendido o seu ministério messiânico? Porque ele veio, amado, trazer luz para o nosso caminho. E uma coisa interessante é que quando Jesus nasceu, ele já nasceu destinado a morrer. A Bíblia diz, amado, em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Eu disse que eu ia falar a Bíblia para você hoje. Amém. Que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém. Senhor. Você consegue entender isso, não? Aleluia. Jesus já nasceu com um destino selado, um destino de cruz. Essa obra começou lá atrás. Deus tinha um sonho, Deus tinha um ideal. E ele tinha um filho. Diga a pessoa que está certa: Deus tinha duas coisas antes da fundação do mundo. Ele tinha um sonho e tinha um filho.
Você entende isso, amém? Amém. Porque Jesus é antes da fundação do mundo. Aleluia. Deus tinha duas coisas: um sonho e um filho. Amém. E quando ele abre esse sonho, qual era esse sonho? Ter milhões de filhos. Aleluia, Senhor. Pastor, mas Deus já tinha os anjos. A Bíblia diz no Salmo 2 que a nenhum dos seus anjos ele chamou de filho, porque não são filhos. Como assim? Não estou entendendo, pastor. Mas os anjos não são filhos de Deus? Não, não são. Porque Jesus é a semente da humanidade. Amém. Então eu quero que você entenda isso. Você vai comemorar o nascimento de Jesus, comemora certo. Aleluia, Senhor. Jesus é a semente. Eu sou o fruto dessa semente. Aleluia, Senhor. Deus tinha um sonho e tinha um filho. Para esse sonho dar certo, a semente tinha que morrer. Jesus declara isso no Evangelho de João 12, 24. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas caído na terra, ele nasce e produz muitos filhos. Deus não queria ficar apenas com o primogênito. Se o primogênito não nascesse e morresse, ficaria só. Verdade, meu Deus lindo, sim, Senhor. Uma multidão de anjos cantando, louvando e adorando, mas sem filhos para sentar à mesa. Porque a Bíblia diz que os anjos são servos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Hey! Aleluia. A mesa não está preparada para os anjos. A mesa está preparada para você, filho. Aleluia, Senhor. Obrigado, que maravilhoso, Senhor. Você já viu algum ponto na Bíblia, algum versículo na Bíblia que dizia os anjos estão assentados à mesa? Você vai escutar o seguinte: tem uma mesa preparada e ela está vazia, porque os filhos não chegaram ainda. E os serventes de Deus aguardando os filhos chegarem. Aleluia, Senhor. Teve gente que ficou assim: ai, fiquei com dó dos anjos agora, tadinhos. Então você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Estou falando de ideais, estou falando de projeto, estou falando de arquitetura de Deus. Amém. Pode ter certeza, os anjos amados, eles não estão tristinhos lá no céu. Ele chamou o João de filho, me chamou. Não, eles não estão. É por isso que Satanás te odeia tanto. Não é porque você é o último biscoito do pacote, querido. Porque você é filho. Amém, meu Deus também, Senhor. Você é filho, ele não. Mas para isso acontecer, o pai teria que ofertar a única semente que ele tinha da mesma espécie. Hey! Abre os teus olhos nessa manhã e entenda o nascimento de Jesus, pelo amor de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Filhos, milhões e milhões. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda, o que ele diz? Conta as estrelas se puder. Irmão, Deus se satisfez com Abraão por causa disso. Disse: esse cara vai me dar uma boa semente. Aleluia, Senhor. Projeto maravilhoso. Aí Deus disse para ele assim: mas eu vou ensinar para ele como é que o projeto funciona. Sacrifica teu único filho para mim. Porque é assim lá no céu, assim na terra. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Assim na terra como no céu. Até na morte dos inocentes, 2 anos para baixo, tem princípio. Eu não vou nem entrar nisso. Assim na terra como no céu. Sangue inocente derramado quando ele nasceu. Que chegada, hein? Que chegada. Ele diz: eu vi a Raquel chorando por seus filhos, porque eles estavam sendo mortos, mas eu precisava nascer. O preço foi alto demais, mas eu precisava nascer. Eu precisava vir no tempo determinado por Deus, no tempo em que eu encontrasse espaço e lugar para nascer. Eu precisava nascer. Você entende isso? Amém? Amém. Ai, pastor, então está
Jesus é a oferta de Deus. Diga a pessoa que está do seu lado: Jesus é a oferta de Deus. Antes de criar o mundo, Ele olhou para Jesus e disse: filho, nós temos que multiplicar isso. Oh, aleluia. Ah, se você entender que a hora já chegou e que os filhos adoram em espírito e em verdade, você vai mudar a tua forma de adorar a Deus. Ei! Aí você não vai mais pecar por causa do dogma da igreja, por causa da doutrina da igreja. A minha religião não permite. Tem gente que não peca porque a religião não permite, né? A religião não permite coisa nenhuma, irmão, ou permite coisa alguma. Sou livre. Eu não peco porque eu entendi que eu sou filho. Filho da mesma espécie. Eu entendi, amado, que eu estou vivendo dentro de um projeto eterno que foi desenhado antes da fundação do mundo. Nada existia e eu já estava nele. Nada se via, mas eu já era real no coração do Pai. Hey! E agora? Agora eu existo. Então exista de tal maneira que a glória dele resplandeça em você. Amém, Senhor. Exista de tal maneira, filho, que Deus seja glorificado, que Jesus seja visto em você. Amém. Senão não vai adiantar nada o nascimento dele. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado. Lá em João 19:30. Lá na cruz, ele disse: está consumado. Salvei, gerei filhos. Aleluia, Senhor. Quando Jesus ora, amado, a oração sacerdotal. Ai, que oração linda de Jesus. Ele diz: Senhor, eu não oro somente por esses que o Senhor já me deu, mas eu oro por aqueles que serão gerados no futuro. Está falando de mim, de você. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo maravilhoso. Aqueles que serão gerados no futuro, Pai, eles irão entender por que eu fui introduzido no mundo. Ei! Antes de eu aceitar Jesus, amado, eu sou criatura, diz a Bíblia. Amém. A partir do instante que eu aceito Jesus, então eu sou filho. Amém. João 1,12 diz assim: porque todos os que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Mas como que você pode afirmar que antes de aceitar Jesus, as pessoas são criaturas e não filhos? Se você for no grego buscar a palavra criatura, ela serve para descrever seres vivos não humanos. Animais. Isso é muito sério. Enquanto eu não me torno filho, eu vivo como um animal. Vivo sem entender, sem compreender. Mas a Bíblia diz, amado, que quando o Evangelho, por isso que Jesus disse: olha, não é só isso, não é só um milagre, o Evangelho está chegando aos pobres. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Porque em Marcos 16:15 ele diz: e o Evangelho será pregado a toda criatura. Sim, Senhor. E quando esse Evangelho for pregado a toda criatura, eles se tornarão filhos. Amém. Ao aceitar o Evangelho de Jesus, eu me torno filho. Então, amado, eu estava nessa oferta de Deus. Antes de criar o homem, Ele ofertou Jesus na eternidade. Amém. E aí depois criou o homem. Amém, Senhor. Antes dele criar o homem, Deus ofertou Jesus na eternidade. Jesus já estava oferecido na eternidade antes de Adão pecar. Pastor, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que criou? Porque ele tinha uma oferta pronta já na eternidade. Aleluia, Senhor. Ele já sabia que ele ia poder resgatar a mim, resgatar você. Agora olha para mim um instante, pelo amor de Deus, que isso é muito sério. Nós estamos indo, amado, para a eternidade. Amém.
Amém. Senhor. Jesus, amado, não é apenas o herói. Tem muitas pessoas que têm Jesus como o herói, celebram o nascimento do herói. Amado, que isso, a introdução de Jesus em carne, amado, estava gerando filhos e filhas. Ele entra agora na humanidade, querido, e ao entrar na humanidade agora, o sonho de Deus começa a se realizar, o sonho de Deus começa a se complementar. A hora vem, já chegou. Em que as criaturas serão transformadas em filhos. Aleluia, Senhor. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala algo interessante. Capítulo 5, verso 17. Fala que eu sou nova criatura em Deus, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. No grego, existem duas palavras para novo. Uma é neo. Você já ouviu falar de neopentecostal, neo não sei o que, neo. Então, neo do grego é novo. Mas existe outra palavra que também se refere a novo, que é kainos. Enquanto neos fala de tempo, novo de tempo, por exemplo, eu sou novo. Aleluia. Amém. Ô, Dubai. Amém. Eu sou novo na idade, né? Vamos dizer assim. Kainos, que foi a palavra que Paulo usou, uma nova criatura. Esse novo é kainos. E kainos no grego significa uma nova espécie que não existia. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? O nascimento de Jesus cria em você uma nova espécie que não existia. Aleluia. Porque antes eu era animalesco, agora eu sou espírito. Amém, Senhor. Ministrante. Ministro em espírito e verdade. Aleluia. Agora os meus olhos foram abertos. Amém. Conversão, amada, é isso, é ter os olhos abertos, é entender que sim, Jesus veio em carne, que sim, Jesus nasceu. E o escritor aos Hebreus começa Hebreus dizendo assim: olha, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos profetas, de muitas formas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu quero que você diga isso mais uma vez, que eu estou repetindo muito para você não esquecer. Se alguém algum dia disser para você, agora é o ano que vem que eles vão dizer, né? Merry Christmas. Diga se você entende o que é isso. Aleluia. Você entende por que Jesus nasceu? Amém. Você entende por que Jesus nasceu? Amém. Jesus nasceu porque Ele é a oferta de Deus na eternidade, antes da fundação do mundo. Amém. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: o que você falou? Eu estou falando que eu me tornei filho. Amém. Amém, meu Senhor. Uma nova espécie sobre o mundo, kainos. Aleluia. Uma nova espécie sobre a terra, cheio da presença do Messias. Aleluia. Cheio da presença de Deus. Amém. Você entende quando você fala que você está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Você Kainos. Aleluia. Kainos transforma você, querido. Amém. Kainos é uma transformação acontecendo em mim agora. Aleluia. Amado, um comedor de farinha e feijão que nem eu, impõe uma mão sobre alguém que está na UTI, o cara sai andando da UTI. Isso já aconteceu muitas vezes. Você acha que isso é normal? Você Kainos manifestando em mim. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus, a espécie de Deus, aleluia, se manifestando em mim. Amém. Sabe o que Jesus disse quando esse evangelho for pregado a toda criatura? Kainos acontecerá, e você imporá a mão sobre o enfermo, e que ele acontecerá? Aleluia. E porá a mão sobre os endemoniados,
serão libertos. Amém, Senhor. Um homem natural consegue fazer isso? Não, só aquele que passou por esse novo nascimento. Amém, Senhor. Foi a mesma palavra que Jesus disse em João 3, quando Nicodemos pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço parte dessa espécie que você é? Jesus virou para ele: você tem que nascer de novo, cara. Diga para o teu irmão: tem que nascer de novo. Para fazer parte da mesma espécie que Jesus é, tem que nascer de novo. Amém, Senhor. Esse novo não é Neos, é Caínas. Aleluia. Tem que ser uma espécie diferente. Aí Nicodemos se apavorou e disse: mas como que eu vou fazer? Porventura eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Sei que nada da carne é carne, vai ser Neos, não vai ser Caínas. Mas o que nasce da água e do Espírito, esse é Caínas. Aleluia, Senhor. Amém, meu Cristo maravilhoso, Senhor. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém. Se você compreender o que eu estou te dizendo, isso vai mudar completamente a tua percepção de ser crente. Amém. Vai mudar completamente a tua percepção quando você for orar. Aleluia. Porque quando você vai orar e você não entende que você é Caínas, uma nova espécie, você ora sem fé, porque você diz: como é que eu vou curar essa pessoa? Sabe o que Jesus disse? Vocês curarão. Aleluia. Por causa do meu nome. Amém, meu Cristo. Amém, Senhor. Pastor, isso é uma arrogância. Um dia eu contei um testemunho aqui na igreja de uma pessoa que nós oramos e ela foi curada de câncer e se levantou e saiu andando. Uma pessoa escreveu um jornal no Facebook para mim, me chamando de metido para cima, arrogante, falta de humildade, comedor de feijão. Eu digo: sou mesmo e gosto. Se tiver picanha então, meu Deus! Mas eu também entendo que eu sou Caínas, nova criatura. Aleluia. E aonde eu chego, Jesus de Nazaré se manifesta. Aleluia. Jesus de Nazaré se manifesta. Ei. Será que você entende isso? Amém. Quem nasceu para isso, querido? Para gerar você. Amém, meu Deus, Senhor. Paulo diz assim: eu gemo de dor até que vocês entendam que Jesus está sendo gerado em vocês. Paulo diz para os Gálatas: estou gemendo de dor porque eu estou pregando e vocês não estão entendendo que Jesus está sendo gerado em vocês. Hey! Viva de tal maneira que Jesus seja gerado em você. Amém, Senhor. Amém, maravilhoso. Diz a pessoa que está assim: viva de tal maneira que Jesus seja gerado em você. Eu estou sendo construído, eu estou sendo reconstruído. Cada dia eu morro um pouquinho para dar lugar para Ele. Amém, meu Senhor. Deus é tão misericordioso que Ele vai fazendo aos poucos, né? Senão a carne, ó, se vai, vira pó. Cada dia eu morro um pouquinho. Ai, e quando eu penso que Jesus já está gerado em mim, daí eu descubro um Maurício todo torto. Eu digo: misericórdia, eu não sou crente. À medida que eu me deparo com a glória de Deus, eu sou miserável. Ele diz: é mesmo, mas morre mais um pouco, está mais lugar. Você está entendendo, amém? Tem gente que desiste do processo. Se bem que tem gente que tem carrapicho até, né? Ô, pastor, fala isso. Tem gente que é mais difícil ser formado que outros. O cara foi mais animal do que gente, né? Aí quando vem para Jesus, rapaz, vou matar esse cara, dá um trabalho. Mas Jesus está sendo gerado em nós. Então quando eu olho para Belém, querido, eu enxergo outra coisa. Quando eu olho para Belém, amado, eu enxergo além da manjedoura. Quando eu olho para Belém, amado, eu olho além da Natal que nem tinha lá. Quando eu olho, amado, para Belém, eu vejo além da data 25 de dezembro, que nem foi 25 de dezembro. Eu vejo além, eu olho além, livre de toda a tradição. Isso incomoda muita gente.
Aleluia, Senhor. Mas posso te dizer, para Cristo ser gerado em você, você tem que ser livre de toda tradição. Amém. Diga para o irmão, ai meu Deus, oh, pai, eu disse que eu não ia falar, eu estou falando. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim, para Jesus ser gerado em você, você tem que ser liberto de toda tradição. Irmão, isso é difícil. Ah, isso é muito difícil. Não é simples não, cara. Ainda mais quando você não é sozinho. Tem toda uma parentalhada do lado, pirou, endoidou, enlouqueceu, virou crente. Bitolado. Bitolado. Aí os parentes começam a dizer assim, nossa, não dá nem graça, nem pessoa. Aí você dança, aí você bebe, aí você se alegra, eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Diga, vamos estar só desse testemunho, eu sou livre. Cristo está sendo gerado em mim. Aleluia. Aleluia. Você pode esse testemunho, Cristo está sendo gerado em mim. Oh, ele está sendo gerado em mim. Ele foi oferecido na eternidade antes da fundação do mundo para eu existir. Ele foi oferecido na eternidade para eu existir. Aleluia. Valoriza isso, pelo amor de Deus. Pensa 1000 vezes antes de você pecar, cara. Jesus foi oferecido antes de eu existir, para eu existir. O nascimento de Jesus não foi uma brincadeira de Jingle Bell, não. Ah, sinos em Belém, ah, bate o sino pequenino, o sino de Belém, anuncia o Deus menino para o nosso bem, eita! Mas não entende nem quem está cantando. Que mané sino de Belém, que sino, que badala, que... Let it snow, let it snow, let it snow. É mais do que isso. Aleluia. É mais, muito mais do que isso. Ele nasceu para ser gerado em mim. Ei, Cristo está sendo gerado em mim. E vou dizer, você vai me estranhar cada vez mais. Cada vez mais, porque eu estou numa mutação. Eu estou numa mutação, irmãos. Esses dias minha esposa perguntou assim, que mundo você está? Eu digo, estou sendo mutado. Amém. Ela falou assim, que é isso? Não está prestando atenção em nada que eu estou falando? Eu digo, ai, que eu estou sendo gerada. Estou no reino. Aí ela disse, olha para mim. Eu digo, estou olhando, filho, estou olhando. Mas é que tem um negócio aqui sendo gerado aqui dentro de mim. Eu não estou entendendo direito, mas eu estou sabendo que está sendo gerado. Tem que aprender a administrar esse negócio. Aleluia, Senhor. Você me enxerga com João. O mundo canta. Eita Deus. O morto se levanta. Amém, meu Deus. Você sabe que até agora a única coisa que eu não experimentei ainda foi o defunto pular e sair andando? Toda vez que morre alguém que eu vou no funeral, eu pergunto, é esse Deus? Pergunto mesmo, é sério? Eu digo, nossa. Eu fico, às vezes no funeral eu fico fazendo cara de riso assim, ó. Eu digo, se esse cara pular aqui, vai ficar muito tempo. E eu fico dizendo, Deus, bem que você podia fazer, tá top, Deus. Dá um sinal verde. Eu não vou que nem doido, né? Tentar Deus. Mas irmão, eu estou esperando o sinal verde de Deus. Se você viver o tanto que eu vou viver, que eu vou ver muito, tá? Se você viver o tanto que eu vou viver, você vai ver. Você vai estar lá. Aleluia. Meu Deus, corre não. Amém. Que Cristo está sendo gerado em nós. Aleluia. Eu brinco assim só para você pegar o que eu estou dizendo. Aleluia, Senhor. Mas o negócio é sério. Com certeza, meu marido. Com certeza. O sonho de Deus. O sonho de Deus, ter milhões de filhos. Ter milhões de filhos. João diz assim, eu vi. Era tantos como a areia do mar que não
está na Bíblia? Tu verás o fruto do teu precioso trabalho, te alegrarás. Glórias e honra a ti, Cordeiro Santo, que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia, Senhor. Eu vou encerrar. Eu sei que você deve estar com vontade de comer o que restou daquele pernil lá, né? Ah, o pernil hoje? Ah, pensei que foi ontem. Ok. Guarda um pedaço para nós na segunda. Antes de eu terminar, deixa eu dizer algo a você. Que o mesmo texto que diz, em Apocalipse 13:8, que diz que ele foi oferecido antes da fundação do mundo, fala assim, ele está com um livro na mão. É o mesmo versículo. Escrevendo nesse livro o nome daqueles que deixaram ele ser gerado nele. Aleluia. Você está entendendo, né? Irmão, tem um monte de gente comportada dentro da igreja, morrendo de vontade de pecar, mas não está pecando porque diz, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Irmão, o medo de ir para o inferno não faz você não ir para lá, tá? Com certeza não, Senhor. O que faz você, amado, está escrito no livro da vida, é o quanto que Jesus tem sido gerado em você. Amém. Aleluia, Senhor. O quanto Jesus tem sido gerado em você. Foi para isso que ele nasceu. Amém. Quando ele nasceu naquela manjedoura, era o primeiro exemplar. Viveu, a Bíblia diz, sem pecado, modelo. Amém? Amém. Jesus foi o primeiro modelo. O primeiro Adão, 1 Coríntios 15, né? O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão não. Aleluia. Primeiro Adão gerou um monte de animal. Como é assim, pastor? Tão animal que o irmão matou o outro na primeira oportunidade. Brigando por território. Sabe que animal briga por território, né? Eita Deus, vou nem entrar por isso. Você pegou aí, né? O animal briga por território. Filhos não, porque filho já sabe que é filho. Amém. Não existe ex-filhos. Amém? Amém. Não existe ex-filho. Filho é filho, vai ser filho. Amém. Desde que teu nome esteja no livro. No registro da paternidade. Amém. Então, todas as vezes que você pensar agora no nascimento de Jesus, pense nisso. Amém. Jesus é a oferta de Deus. Um princípio eterno. Até agora eu tive só no versículo 19, tá? Eu li até o 28. Então, aperte os cintos aí. Amém. Aleluia, Senhor. No verso 23 ele diz assim: ah, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Sabe o que é não se escandalizar? É entender. Amém. Bem-aventurado aquele que entender a ação messiânica. Amém. Bem-aventurado é aquele que entender o Messias. Não coloca Jesus no mesmo patamar do ser humano, que ele não é um ser humano. Amém. Ele é o Deus encarnado, que foi oferecido antes da fundação do mundo. Ele é a oferta da eternidade. Por isso que esse negócio de oferta, Deus santifica, abençoa mesmo, que isso comove Deus até. Sabia? Tudo que você oferece para Deus de verdade, isso comove Deus. Lembra da viúva? A mulher que ofereceu uma moedinha, Jesus se identificou com ela. Sabe por que ela se identificou com ela? Diz: meu pai fez a mesma coisa, só tinha eu e ofereceu, cara. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aquela moedinha fala mais do que você imagina. Mas eu quero orar com você, porque se deixar eu vou embora, né? Aleluia, Senhor. Mas eu quero orar com você nessa manhã. Amém. E ao você pensar no nascimento de Jesus, você tem que pensar com essa compreensão. Amém. Ele foi gerado. Amém. Ele nasceu em carne. Ele nasceu em carne. Porque ele fosse gerado em mim. Jesus só em você, amém? Amém. Gostaria que vocês colocassem o pé, eu quero orar com você.